Olá, apaixonados do Tubeflix. Bem-vindos! Veja uma mensagem que deixei para você no primeiro comentário desse vídeo. Faça a sua inscrição, clica no curtir e se prepare, a história de hoje já irá começar. Leonardo Montenegro encarava seu reflexo no espelho do banheiro de seu luxuoso apartamento em São Paulo. Vestia um terno impecável, cortado sob medida, os cabelos estavam perfeitamente alinhados e o perfume discreto, mas marcante. Ele tinha tudo o que qualquer homem poderia desejar: dinheiro, poder, beleza. Mas, ainda assim, sentia-se vazio. Aos 35 anos, era um dos empresários mais cobiçados do país. Para muitos, ele era a definição do homem ideal. Para ele mesmo, era apenas um homem cansado de buscar algo que parecia não existir. Uma mulher que o completasse e gostasse dele por quem realmente é, e não apenas pelo que ele tem. Leonardo nunca escondeu sua natureza romântica. Ele era um homem extremamente romântico. Desde jovem, sempre acreditou no amor verdadeiro. Queria encontrar uma mulher que o amasse pelo que ele era e não pelo que ele tinha. Mas sua fortuna se tornava uma barreira invisível entre ele e qualquer relação autêntica. As mulheres que se aproximavam dele pareciam encantadas, sim, mas não com sua alma. Ele via nos olhos delas a fome pelo status, pelo luxo, pelo nome Montenegro. Suspirou pesadamente e ajustou a gravata. Nessa noite, jantaria com uma mulher que fora apresentada por um amigo. Mais um encontro. Mais uma chance. Mas, no fundo, ele já sabia como terminaria. O restaurante era um dos mais sofisticados da cidade. Luzes baixas, música ambiente, taças de cristal reluzindo sob o brilho dos lustres. Leonardo aguardava sua acompanhante, sentindo-se quase um intruso em seu próprio mundo. Ele queria algo simples. Algo real. Quando a mulher chegou, ele se levantou, educado. Camila era deslumbrante, tinha um sorriso confiante e olhos calculistas. O tipo de mulher que sabia exatamente o que queria. Durante o jantar, ela falava sobre viagens, roupas de grife e festas exclusivas. Não fazia perguntas sobre ele, sobre sua vida, seus sonhos. Ele era um acessório para o estilo de vida que ela desejava. Em determinado momento, ela tocou sua mão sobre a mesa e sorriu. Confesso que estou surpresa. Como um homem como você ainda está solteiro? Perguntou, com um brilho malicioso no olhar. Leonardo sustentou o olhar dela por alguns segundos antes de responder. Porque ainda não encontrei a mulher certa. Ela soltou um riso baixo. A mulher certa? Que tipo de mulher você procura, Leonardo? Ele poderia responder algo superficial, algo que combinasse com o tom da conversa. Mas, naquele momento, sentiu um cansaço profundo. Uma exaustão de todas aquelas interações vazias. Uma mulher de verdade. Que me veja como um homem e não como uma oportunidade. Camila piscou, surpresa. Depois, sorriu de maneira condescendente. Ah, meu querido, você ainda acredita nisso? Com todo respeito, Leonardo, homens como você não encontram esse tipo de amor. Você pertence a outro mundo. As mulheres certas, as mulheres puras, não vivem nele. Era isso. Exatamente o que ele temia. Exatamente o que vinha tentando ignorar. O jantar terminou rapidamente depois disso. Leonardo foi educado, levou-a para casa, mas sua mente já estava longe. Ela fez todo o possível para que Leonardo subisse até o seu apartamento. Ela imaginava que após uma noite de amor com ele, Leonardo cederia aos seus encantos e começaria um romance com ela. Era tudo o que ela precisava, um homem bonito e rico e ainda cheio de boas intenções. Leonardo negou ao pedido dela apesar muita insistência dela. Ela se insinuava para ele, fazia todo o possível para que ele notasse o tamanho do seu decote. Ela tentava colocar as mãos dele em sua perna, mas Leonardo sabia bem o que ele queria. E não era aquela vida de curtição que ele tanto desejava para a sua vida. Ele queria uma mulher para chamar de esposa e amante, a mãe dos seus futuros filhos. Na volta para sua casa, sentado no banco traseiro de seu carro, olhando a cidade passar pela janela, ele tomou uma decisão.
Ele precisava sair dali. Precisava se afastar desse mundo em que tudo girava em torno de aparências e interesses. Naquela mesma noite, ele comprou uma passagem para uma cidade pequena do interior. Sem carros luxuosos. Sem seguranças. Sem títulos. Apenas ele, sozinho, em busca do que realmente importava. Um local onde ninguém soubesse quem era o cobiçado e solteiro milionário Leonardo Montenegro. A cidadezinha de Campos Serenos era exatamente como Leonardo imaginava: ruas de paralelepípedo, casas simples e um ar de tranquilidade que parecia pertencer a outra época. O ar puro, o som dos pássaros e a falta de buzinas incessantes eram um contraste gritante com sua vida anterior. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que beirava a paz. Ele alugou uma pequena casa na entrada da cidade, afastada do centro. Nada de mansões, nada de luxo desnecessário. Apenas um espaço simples e acolhedor. Nos primeiros dias, explorou as ruas, cumprimentou os moradores e tentou se acostumar ao novo ritmo de vida. Mas ainda era um estranho ali. No terceiro dia, ao ir à rua, ele viu Clara pela primeira vez. Ele caminhava até a padaria local quando a viu. Estava do outro lado da rua, carregando uma cesta de pães e frutas. Seus cabelos castanhos estavam presos em uma trança desajeitada, e ela usava um vestido simples, sem qualquer pretensão de impressionar. Mas era o sorriso dela que o fez parar. Clara riu de algo que uma senhora ao seu lado disse. Por um instante, Leonardo esqueceu de respirar. Algo nela chamou a atenção dele de forma instantânea. Além de ser muito bonita, Clara era uma mulher totalmente diferente das que eles tinham o costume de conhecer. Clara e Leonardo estavam caminhando na mesma direção. Sem perceber, seus passos o levaram para mais perto. Quando seus olhos se encontraram, Clara sorriu. Um sorriso verdadeiro, sem intenções ocultas. Olá, você é novo por aqui, não é? A voz dela era suave, envolvente. Leonardo hesitou por um segundo antes de responder. Sim, cheguei há poucos dias. Ela inclinou a cabeça, curiosa. Seja bem-vindo, aqui por ser uma cidade muito pequena, todos nós nos conhecemos. E o que trouxe um homem da cidade grande para um lugar como este? Ele sorriu de leve. Talvez eu esteja procurando algo que perdi. Clara pareceu ponderar suas palavras antes de sorrir novamente. Então, espero que encontre. E, sem mais nada, seguiu seu caminho, deixando Leonardo parado no meio da rua. Apesar de curiosa, Clara não falou mais nada, e Leonardo parecia encantado com a primeira aparição de Clara às suas vistas. Ele seguiu para a cafeteria da cidade, e ali passou algumas horas contemplando a todos que entravam e saíam e conhecendo melhor o comportamento das pessoas que habitavam ali. Nos dias que se seguiram, Leonardo encontrou-se mais vezes cruzando o caminho de Clara. Ele dizia a si mesmo que era por acaso, que a cidade pequena fazia com que as pessoas se esbarrassem com frequência. Clara trabalhava na livraria local, um espaço pequeno e acolhedor, com estantes de madeira e o cheiro reconfortante de páginas antigas. Leonardo entrou ali pela primeira vez movido pela curiosidade, mas logo se viu retornando sem motivo aparente, apenas para vê-la, ouvir sua voz, absorver a paz que ela parecia carregar. Certa tarde, quando uma chuva inesperada caiu sobre a cidade, ele se refugiou na livraria. Clara sorriu ao vê-lo entrar, segurando um livro entre as mãos. Parece que a cidade quer que você leia algo, brincou ela, estendendo o exemplar. Leonardo pegou o livro sem olhar o título, concentrado no jeito que os olhos dela brilhavam. Alguma recomendação? Perguntou. Ela inclinou a cabeça, pensativa. Depende. Você busca se encontrar ou se perder? A pergunta o pegou de surpresa. Ele abriu o livro e viu que era um romance, um daqueles intensos, sobre amores que transformam e destroem. Talvez um pouco dos dois, respondeu, finalmente. Clara sorriu de lado, como se entendesse mais do que ele próprio. Naquela noite, Leonardo leu até tarde. As palavras o absorveram, mas, mais do que isso, a lembrança do olhar de Clara o assombrava. Havia algo nela que o atraía, mas também o desarmava.
Ele percebeu que queria conhecê-la, não de maneira superficial, mas realmente entendê-la. Na manhã seguinte, ele a encontrou na praça, alimentando pássaros. Aproximou-se, sentando-se ao lado dela no banco de madeira. Você parece gostar de finais felizes, comentou ele, referindo-se ao livro. Clara riu suavemente. Nem sempre. Acho que gosto mais de histórias que fazem sentido. Às vezes, o final feliz não é o que imaginamos. Ela virou-se para encará-lo. E você, Leonardo? O que procura aqui? Ele hesitou. Por um instante, pensou em dar uma resposta vaga, mas sentiu que seria um insulto à honestidade que via nela. Verdade, disse, finalmente. Algo que o dinheiro não pode comprar. Ela sustentou seu olhar por um longo tempo antes de desviar, lançando um pedaço de pão para os pássaros. Espero que encontre. Mas cuidado, sua voz suavizou. A verdade nem sempre é bonita. Então ele replicou, mas ao que se refere sobre isso? Claro, respondeu, não sei, porque não sei o que você procura. Leonardo não soube o que responder. Apenas observou Clara se levantar e partir, deixando-o sozinho. Naquele momento ele sentiu vontade de convidar Clara para um almoço ou café com ele, mas teve medo de Clara pensar coisas erradas sobre ele, afinal de contas, ele era um homem desconhecido naquela cidade. Então, espero que encontre. E, sem mais nada, seguiu seu caminho, deixando Leonardo parado no meio da rua, sentindo que algo dentro dele havia mudado. Talvez, apenas talvez, sua busca tivesse finalmente começado. Leonardo voltou para sua casa alugada e naquele dia passou toda a tarde refletindo na sua vida, sobre o que motivava ele não ter conhecido uma mulher até aquela altura, o desejo que parecia engoli-lo, mas que ele se guardaria para a mulher certa. Leonardo tentou fazer uma pesquisa sobre a vida de Clara através do site da prefeitura da cidadezinha. Ele descobriu que Clara era de uma família simples de agricultores. A família de Clara tinha uma pequena indústria de leite de vaca, e fornecia para alguns comerciantes locais, mas com a chegada de uma enfermidade, o seu pai tivera que parar a produção e a família passava por necessidades financeiras. Leonardo decidiu que não podia continuar apenas observando Clara à distância. Na manhã seguinte, ele passou na padaria onde sabia que ela costumava ir e, como esperado, a encontrou escolhendo pães frescos. Tomando coragem, aproximou-se. Bom dia, Clara. Ela ergueu os olhos surpresa, mas sorriu. Bom dia, Leonardo. Já está se acostumando com a cidade? Estou tentando, ele respondeu, pegando um pão semelhante ao que ela segurava. Mas acho que ainda tenho muito a descobrir. Clara riu, pegando sua cesta. Campos Serenos pode ser pequena, mas tem seus segredos. Quem sabe um dia eu te mostre alguns. Leonardo percebeu que aquela era sua chance. E se começarmos hoje? Aceita um café comigo? Clara hesitou por um instante, mas depois sorriu. Está bem. Mas com uma condição, você terá que me contar o que procura aqui. Ele assentiu, sentindo que, pela primeira vez, alguém queria ver além de sua fortuna. E isso era tudo o que ele mais desejava. Ele marcou o café no finalzinho da tarde, a hora que ela sairia do seu trabalho. No horário certo, Leonardo estava na porta da livraria. Clara o esperava. Eles foram conversando até o café. Clara falava sobre a sua vida, sobre a cidade, e Leonardo, medindo as palavras, falava um pouco sobre a sua vida também. Clara perguntou a ele o que estava procurando naquela cidade. Leonardo, pensativo ao responder, ele disse que era um pequeno comerciante, e passou naquela cidade para saber se o seu negócio seria bem-vindo naquela região. Clara ouviu toda a história e achou interessante. Ela finalizou desejando boa sorte a ele. Aquela tarde parecia perfeita. Leonardo, o romântico demasiado, se encantava com cada palavra que saía da boca de Clara. Ela era linda, a pele iluminada pelo sol, os botões jovens e perfeitos, ela despertava em Leonardo o desejo ardente da paixão como nenhuma outra mulher antes conseguiu fazer. Leonardo queria conhecer mais ainda Clara, ele queria saber sobre a família dela, quem eram, o que faziam,
apesar de saber de todos os detalhes, ele ouvia Clara contar a história como se fosse a primeira vez. Ao terminar o café, Leonardo, como um bom cavalheiro, fez questão de levá-la em casa. Todos ficavam olhando. Quem era aquele homem lindo e diferente que havia deixado Clara em casa? Ela fez questão de apresentá-lo aos seus pais, que na primeira impressão gostaram muito de Leonardo. O pai de Clara, um homem do interior muito cordial e gentil, convidou Leonardo para um cafezinho enquanto falava sobre as suas atividades do campo. Enquanto Leonardo conversava com o pai de Clara, ela estava aos fundos da casa ajudando a sua mãe colher as roupas do varal que já estavam secas. Leonardo olhava para Clara como se estivesse vendo uma mulher de outro mundo, uma linda e doce mulher. O seu corpo era lindo, como o de um violão, os raios de sol iluminavam os seus cabelos, a sua pele, os seus lábios carnudos e vermelhos como morangos frescos. Leonardo queria beijar Clara naquele momento, queria pedir ao pai delas autorização para namorá-la, casá-la, mas sabia que estava indo rápido demais. Ao terminar o papo com o pai de Clara, ela o levou até a porta e despediu. Leonardo deu um beijo na mão de Clara e perguntou a ela se no outro dia poderiam tomar café juntos novamente. Clara, meio tímida, respondeu que sim, que poderiam se encontrar após o seu serviço. Os dias passaram e a presença de Clara na vida de Leonardo se tornou indispensável. Cada conversa, cada sorriso trocado, cada toque sutil aprofundava a conexão entre eles. Ele já não era mais o empresário solitário de São Paulo, ali, ao lado de Clara, ele se descobria um homem diferente, ele descobria os seus melhores impulsos como homem, não era apenas o desejo de possuir o seu corpo, mas de amá-la e respeitá-la, transformá-la em sua esposa e amante. Alguém capaz de amar sem amarras, sem a sombra da desconfiança e dos interesses. Após uma semana vivendo o início daquele romance, ao entrarem em um restaurante, uma reportagem passava no jornal. A reportagem falava sobre as empresas Vasconcelos, sobre o cobiçado empresário Leonardo Vasconcelos, e na hora exata que Clara olhou para a TV, ali estava a foto dele, Leonardo. Clara ficou sem palavras, ela não podia acreditar que se tratava daquele homem que estava ali na sua frente. Clara olhou para Leonardo e sem saber o que dizer apenas falou de forma bem baixinha: "Você mentiu para mim, quem é você? O que está fazendo aqui?" Leonardo, segurando as mãos de Clara, disse: "Clara, eu vou te explicar." Clara, não dando tempo para explicações, se levantou e foi caminhando até a saída. Leonardo foi atrás dela, ele precisava se explicar. Clara respondeu: "Eu não quero ouvir nada, Leonardo Vasconcelos, o que você pensa?" O homem mais cobiçado de São Paulo, achava que poderia ficar aqui sem que ninguém soubesse quem era você? O que as pessoas vão falar de mim? Que sou interesseira, que estou saindo e dormindo com um milionário por dinheiro. Você não poderia ter mentido para mim, Leonardo. Eu confiei em você, abri as portas da minha casa, achava que tinha encontrado em você um homem diferente, mas você demonstra ser igual a todos os outros milionários que pensam ter o poder para comprar o que quiserem e terem como quiserem. Leonardo, na tentativa de justificativa, disse a Clara: "Pelo contrário, Clara, eu não vim aqui comprar nada, se eu quisesse poderia ter a mulher que deseja-se, mas não é isso que quero para mim. Você me perguntou o que eu vir buscar aqui, o que eu procurava, e o que eu procurava era você, uma mulher como você. Eu me guardei durante anos para poder amar a mulher que seria a minha única, a mãe dos meus filhos." Clara, sem acreditar, disse: "Você quer me dizer que um homem como você é virgem? Você não cansa de mentir, Leonardo?" Leonardo respondeu: "Eu sou virgem sim, Clara. E se você aceitar, será a você que entregarei a minha virgindade. Você é a minha escolhida, a mulher que sempre sonhei para mim. Eu quero te amar com todas as minhas forças, quero dar a você o meu sobrenome, quero te fazer a minha esposa, a minha amante, a mulher que dormirá comigo e faremos amor até o dia raiar. Clara, você me encanta, o seu jeito doce, simples, me faz acreditar que valeu a pena ter vindo aqui, ter me guardado para viver esse amor. Mas não posso te forçar a nada." Clara apenas olhou para Leonardo com um olhar cheio de lágrimas e foi caminhando em direção à sua casa. No outro dia, bem cedinho, Leonardo foi até a padaria ver se Clara já estava lá comprando o pão, mas ela não estava. Após isso, ele foi até a livraria,
mas naquele dia Clara também não apareceu para trabalhar. Ele foi até a sua casa, mas a sua mãe disse que Clara havia saído e ainda não havia voltado. Leonardo voltou para sua casa, ele parecia não acreditar em tudo que estava acontecendo. Leonardo foi tomar banho, isso já era quase final da tarde, quando ele tirou toda a sua roupa e iria começar o banho, ele ouviu alguém bater na sua porta. Olhando através do olho mágico, ele percebeu que era Clara, sem pensar duas vezes, prontamente Leonardo abriu a porta e com a voz dotada de surpresa disse: Clara, é você. Clara entrou no quarto de Leonardo. Ele olhou para ela e esperou por sua reação. Foi quando ela disse: Leonardo, eu te perdoo. Mas somente espero que você não minta mais para mim. Leonardo, tomado pela emoção e segurando a toalha, disse a Clara: Minha menina, esse momento parecia que nunca iria chegar na minha vida. Eu te amo, Clara, eu quero viver com você pelo resto dos meus dias. Era notório para Leonardo que Clara não tinha interesse algum em seu dinheiro, ela era uma mulher simples. Leonardo, tomado pelo impulso, abraçou Clara. A sua toalha caiu no chão e Clara ficou chocada em ver que o homem bem dotado estava à sua frente. Clara fez uma declaração para Leonardo: Eu também sou virgem, esperei a minha vida toda por esse momento, o momento em que poderia finalmente me entregar ao único homem que seria o homem da minha vida. Leonardo, tomado pelo fogo da paixão, abraçou Clara e começou a beijá-la. Clara correspondeu com beijos quentes, beijos desesperados, beijos de alguém que parecia esperar muito tempo por aquele momento. Leonardo, de forma bem delicada, pediu a Clara permissão para tirar a sua roupa. Eles se amaram pela primeira vez, se entregaram sem reservas um ao outro. Leonardo sussurrava nos ouvidos de Clara sobre como ela era doce, a mulher mais linda que ele já conheceu na vida. Ele dizia: Clara, a sua pele é como o pêssego e o seu cheiro como o cheiro das flores mais puras e perfumas. Eu estou te sentindo em mim, minha bela mulher. Os seus cabelos me seduzem e como eles são macios e cheirosos. Os seus botões cabem nas minhas mãos, como frutas fresquinhas que acabaram de ser colhidas da árvore. Você fez de mim o homem mais rico dessa terra. Clara, parecia esta delirando de amor e paixão. Aquele homenzarão era o homem da vida dela. Eles entraram no banheiro, era muito fogo para ser saciado somente no primeiro momento. Novamente eles se amaram embaixo dos chuveiros e ali ficaram por horas. Naquele mesmo dia, Leonardo fez questão de levar Clara em casa e fazer o pedido oficial aos seus pais para namorá-la. Ele revelou aos pais de Clara a verdade de quem ele era. Clara e Leonardo começaram um namoro. Na cidade dele todos os jornais de fofoca somente falavam sobre isso. Leonardo Vasconcelos finalmente apresenta a sua namorada de forma oficial à sociedade. Leonardo pediu Clara em casamento. Eles se casaram em uma cerimônia intimista, mas linda. Não faltou luxo e boas comidas. Leonardo levou Clara para conhecer Paris. Eles viveram a verdadeira lua de mel. Eles se amavam durante quase todo o dia, saindo apenas à noite para jantar e conhecer a cidade, mas logo eram tomados novamente pelo fogo da paixão e voltavam para debaixo dos lençóis, na temperatura de inverno parisiense, e se amavam de forma incansável. Clara e Leonardo se amavam por mais de 10 vezes durante o dia. Ao voltarem para o Brasil, Leonardo decidiu que investiria na empresa familiar de Clara, e que passariam mais tempo naquela cidade pequena onde a paz reinava. Ele comprou uma fazenda para eles, estruturou a empresa da família de Clara e gerou emprego para mais pessoas daquela cidade. Após alguns meses de noites quentes regadas a muito mel, encaixes perfeitos e corpos dançando encaixados um ao outro, Clara contou a Leonardo sobre a novidade que mudaria as suas vidas para sempre. Ela estava grávida e esperando o primeiro filho deles. Leonardo se sentia o homem mais feliz do mundo, pois ele conseguiu realizar o seu maior sonho, entregar a sua virgindade à mulher que seria a mulher da sua vida e formar uma família com ela. Agora me conta, apaixonados do Tubeflix, você viveria uma história de amor como essa? Como reagiria se fosse você? Não esquece de me dizer de qual cidade está assistindo, pois quero te conhecer mais. Um beijo e até a próxima história. Tchau, tchau.